pessoas que querem assistir. Maravilha, maravilha. Pessoal, eu vou dar algumas dicas aqui também. Conforme a gente for conversando, vocês podem colocar alguma dúvida, comentário aqui no chat. A gente vai procurar pegar tudo isso daí depois e responder. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder para vocês no grupo. A gente vai gerar conteúdo. Também aqui no Zoom, né? Tem algumas pessoas que já têm mais conhecimento do Zoom, mas ele tem um React aqui, um coraçãozinho. Então, conforme a gente for falando, vocês podem vir aqui e, por exemplo, dar um joinha aqui pelo React. Aí ele vem aqui um joinha. Olha lá, o Gustavo mandou umas palminhas. Aí a Maitê, obrigada. É isso daí. Então a gente pode ir interagindo, interagindo. Se o Gustavo falar alguma coisa engraçada, a gente pode mandar ali um sorrisinho, né, Pode dar Gustavo? risada, ser Pode dar divertido, né? risada. Tema sério, mas é divertido falar sobre isso. Legal. Cláudio de Itu, muito bom, Cláudio. O pessoal tá chegando aí. Viviana, Peguei, Eli. peguei. Do carro, não. Mais um minutinho a gente começa, pessoal. Boa noite, boa noite. Bom, já vou deixar compartilhado aqui a tela. Boa noite, Fábio. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim, ouvindo. Bem-vindos. Maravilha, pessoal. Gustavão, quando você quiser que a gente começa, quer esperar mais uns minutinhos, o pessoal chegar? Ou vamos começando? Acho que a gente pode ir começando aqui para a gente se apresentar para o pessoal que chegou no horário, né? E aí os que forem entrando vão entrando aí no já na parte quente, né, do tema da reforma. Do tema, exatamente, exatamente. Bom, pessoal, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente essa noite tão importante, né? É, eu acredito que todos que estão aqui já são vencedores, porque não é fácil ser empresário, trabalhar no Brasil, lidar com todos os pontos que a gente precisa lidar no dia a dia e ainda se preocupar com a burocracia dos impostos, né? Mas é o que a gente vai falar aqui da parte importante, qual que é o intuito da reforma tributária, quais são os principais impactos, né? É, e a gente vai cruzar isso tudo com a empresa ali, com planejamento estratégico, planejamento financeiro. E só para fazer um alinhamento com vocês, é, conforme a gente foi conversando ali no grupo, a gente vai trazer uma linguagem aqui um pouco mais voltada para o público, então pode ser que tem alguns profissionais, algumas pessoas que entendem ali muito e trabalham em grandes empresas, trabalham talvez até na área tributária de tax, mas eu vou trazer uma forma de abordar o tema um pouquinho mais para quem ou não conhece nada da reforma tributária, ou quem conhece um pouco, mas tem muita dúvida ainda, tá? Eu me incluo, né, nesse que tem muita dúvida, porque eu acho que não tem ninguém que sabe muito. Nos últimos meses aí, eu tenho participado de alguns grupos, alguns fóruns de tributaristas, e todo mundo tem o mesmo sentimento, tá todo mundo aprendendo, né? A gente está entrando num novo modelo de tributação, tá bom? Tá, o pessoal tá chegando, seja bem-vindo, Viviana, Aline, Beto. Maravilha, pessoal. Então vamos lá. Antes, né, da gente começar de fato falar da reforma tributária, vou fazer uma apresentação rápida aqui dos sócios da BIP1. Então eu vou me apresentar, depois o Gustavo vai se apresentar. Mas de forma simples, né? Quem é o Cleiton Gomes, né? Tem muita gente aqui que não me conhece ainda. Então, prazer, né? É um prazer enorme, uma gratidão enorme conhecer vocês aqui hoje, estar com vocês aqui hoje.
E de fato, né, quem é o Cleiton, né, primeiramente? Não é o Cleiton que está aqui na tela, né? O Cleiton é essa pessoa aqui que é hoje com 46, 45, né? Vou fazer 46 em breve, 45 anos de idade. Tô ficando mais, colocando mais um ano de vida aqui. 45 anos de idade. Eu sou casado com a Daiane, uma esposa maravilhosa. Tenho duas filhas lindas, a Beatriz e a Yasmin, e filho do Cosme e da Francisca. Meu pai, né, atua aí no comércio há muito tempo. E sou uma, como se diz, uma pessoa ali muito determinada. Eu gosto muito de aprender. Sou muito motivado ali a crescer e a contribuir, né? Então, eu entendo que quando a gente vem bater um papo desse que a gente vem com vocês hoje, eu contribuo primeiro comigo, porque como eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, então eu preciso me preparar melhor, estudar para depois trazer um conteúdo para vocês aqui, tá bom? E o que que eu faço, né? Eu sou contador, né? Formado em contabilidade, trabalho na área contábil e de impostos há 25 anos, né? Comecei bem cedo, comecei com 5 aninhos. Brincadeira, tô com 25 anos de carreira, 45 anos, né? Desses 25 anos, são mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos trabalhando tanto com pequenas empresas quanto com grandes empresas, empresas multinacionais. Ou seja, sempre olhando o que as grandes fazem, aprendendo com o que as grandes fazem e tentando fazer um bom trabalho para traduzir isso para a pequena. Porque a pequena empresa ela tem outro cenário, é outra realidade. Porém, com o tamanho que ela tem, ela já pode e deve, né, ir melhorando os seus controles, os seus processos, a sua conformidade e planejamento, tá? Então, de forma bem simples e fácil, e resumida, essa pessoa aí sou eu, Cleiton Gomes, e eu vou passar o bastão aí para o Gustavo se apresentar. Legal, obrigado, Cleiton. Boa noite, pessoal. É, Acredito que também nem todos aqui me conheçam, mas sou o Gustavo Iocome. O Cleiton, vou dizer aqui que eu tenho dois filhos maravilhosos, né? A Liz e o Maurício. Uma família muito unida, né? A gente se gosta bastante. Eu vou falar um pouco da minha trajetória aqui, né? Simplificada. Eu comecei minha carreira quando era bem mais novo, né? Hoje tenho 43 anos, já comecei minha carreira com 19, então passei praticamente mais de 20 anos na área financeira. Comecei em auditoria, trabalhei numa grande empresa chamada. Eu acho que nessa fase, para mim, foi bastante importante em termos de. Depois eu decidi mudar de lado de mesa, né? Vim para a área corporativa, executiva, em contabilidade e finanças ainda. E aí venho trabalhando nessa parte de controladoria, FP&A, impostos, M&A, planejamento estratégico, pelo menos aí nos últimos 14, 15 anos, né? E minha última formação foi em conselheiro consultivo, então acho que seguindo esse eixo e esta equação de crescer profissionalmente e contribuir com os empresários é uma forma de atuação que eu acho interessante, importante para conseguir agregar aí nas empresas e manter, né, essas empresas vivas e cada vez mais lucrativas e prósperas. Então, eu vou pedir para o Cleiton passar ao próximo, só para a gente falar um pouco do que é a BP One, né? Então, juntando essas duas competências, a minha competência focada na área financeira e a do Cleiton, financeira e tributária, nós decidimos aí unir essas forças. A gente trabalhou por vários anos juntos também, em uma grande empresa. Então, agora a gente decidiu, nesse nível de maturidade profissional que nós estamos no momento, criar um negócio novo, né? E a ideia desse negócio é que a gente ofereça serviços a vocês, né, multidisciplinares. Então, não ser mais uma empresa comum, e sim uma empresa que consiga oferecer um conjunto de competências e atuar de forma mais abrangente. Nesse sentido, a gente também falou, bom,
nós queremos fazer um negócio profissional e vocês também enxerguem bastante valor na gente. Então, desde o nome da empresa, a marca, nós fomos atrás também de empresas que trabalham com essa excelência. Então, gostaria de agradecer o Grupo Landor. Acredito que essa empresa está representada aqui nesse workshop também, que foi a empresa responsável aí por criar o nosso nome e criar esse logo. Ficou maravilhoso, né? Eu gostei bastante. E com certeza vocês vão ver e ouvir falar muito da gente de agora em diante. Espero que essa noite vocês aproveitem bastante o conteúdo que o Cleiton e eu vamos trazer para vocês, tá bom? Então sejam bem-vindos, obrigado e passo aí a bola para o Cleiton falar desse assunto relevante do momento. Muito bom, Gustavo, muito bom. Gratidão aí pela parceria de sempre, né? Agradecer você aqui também, publicamente por aceitar esse desafio aí, a gente ir junto, né? Eu acredito que nós estamos aqui todos reunidos hoje à noite, por um mesmo propósito, então eu acredito que ninguém faz nada muito bom sozinho, então a gente começa ali às vezes sozinho, mas a gente tem que, com a visão de crescimento, nos unirmos, né? Então a gente está unindo aqui o conhecimento, unindo a vontade de entregar algo diferente para vocês. Então, que vocês possam aí curtir bastante, mas vamos ao que interessa aqui, vamos ao conteúdo, tá bom? Primeiro ponto que a gente queria falar com vocês aqui, né? Hoje, como que é hoje a tributação no Brasil, né? Todo mundo praticamente sabe que no Brasil a gente tem um dos países mais complexos do mundo, né? E por quê? Porque quando a gente olha o sistema atual, a gente tem milhares de normas, tanto normas federais, normas estaduais e municipais. Ou seja, a gente não consegue ter ali uma questão uniforme, onde você consiga entender muito bem, né? Então você pega ali a União, nós temos vários impostos federais que atingem as empresas, né? Que é o imposto de renda, PIS, COFINS, IPI, CID, imposto de importação. Depois a gente olha estados, né? Cada estado tem as suas regras, sua legislação. São 26 estados, mais o Distrito Federal, para regulamentar o ICMS dele. Quem vive aí com comércio, indústria, sofre muito, né, nessa questão ali de tributação interestadual. E depois, quando a gente olha os municípios, cada município desses mais de 5 mil municípios tem suas regras de tributação também, de ISS e tudo mais. Ou seja, as empresas elas têm um custo tributário, uma gestão tributária muito alta, entre 7 mil e 44 mil horas anual, conforme estudos feitos, né, por grandes empresas. Ou seja, além da carga tributária ser alta, você tem um alto custo para poder gerir isso daí tudo, né, para você poder entender, né, toda essa questão tributária. E muitas vezes existem ainda muitos riscos de interpretação, muitos autos de infração que têm que ser defendidos aí no Brasil. Não que não vai existir mais, mas qual que é a proposta da reforma tributária? Simplificar. A primeira proposta é simplificar, tá? Então, hoje, o empresário ele já tem medo de fazer coisa errada. E uma das coisas que eu percebi ali no grupo, todo mundo, uma boa maioria, vamos dizer assim, dos empresários aqui também tem medo de fazer algo errado com a reforma tributária, tá? E qual que é o segredo aqui? A gente conhecer mais. Então, a gente está num bom momento para conhecer mais. Porque se todo mundo tem dúvidas e tem problema hoje, se a gente começar conhecendo e estudando, a partir de agora a gente já vai entrar num novo regime tributário que eu posso dizer para vocês que esse novo regime tributário é como se a gente pegasse tudo que a gente tem aqui, colocasse de lado ali numa lata de lixo e começasse do zero, tá, pessoal? Todo o modelo vai ser revisto. A primeira coisa que a gente precisa entender: os impostos hoje vão deixar de existir. E que impostos, Cleiton? A gente chama de impostos incidentes sobre consumo, tá? Então aqui nessa reforma tributária não entra a parte de imposto de renda, entra só imposto de consumo, que são atualmente PIS, COFINS
ICMS, ISS e também o IPI. Então, o PIS e COFINS, ele vai deixar de existir, vai ser substituído pela CBS, ok? Já o ICMS, que é do estado, e o ISS, que é do município, ele vai ser substituído pela IBS, tá? E o IPI, ele vai praticamente deixar de existir, mas ele vai continuar existindo. Ele vai ser reduzido a alíquota zero na maioria dos seus produtos, dos casos que existem. Por que que ele não vai sumir totalmente? Em alguns casos, ele vai ser usado ali para poder ajustar a competitividade de produtos feitos ali na Zona Franca de Manaus, tá? Porque ali na Zona Franca de Manaus existem legislações e acordos que eles têm que manter a competitividade e os benefícios de lá. Então eles vão manter o IPI, só que também vai criar um novo produto, um novo imposto aqui, né, que também é o IS, o imposto seletivo, o famoso imposto do pecado. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente dele, tá? Então só relembrando, PIS e COFINS federal, CBS, então vai ser o primeiro a ser impactado mais forte, e depois o ICMS e o ISS, tá? Continuando aqui, o que que vai acontecer, né, com essa mudança de saem impostos antigos e entra novos impostos? Os novos impostos que vão entrar, o IBS e a CBS, eles têm muita diferença do que hoje existe, porque eles são tratados como um imposto IVA, né, que é o Índice de Valor Agregado. Qual que é a principal fator que vai diminuir ali a complexidade dele? Ele vai ter uma base mais ampla e uma alíquota única, tá? Então hoje quando a gente olha, você pega ali o ICMS, poxa, tem um monte de alíquota. Você pega também o que eu vou falar ali sobre a não cumulatividade. Você tem vários casos diferentes de você poder tomar crédito ou ter que pagar imposto. Então, quando você pega hoje, na reforma tributária, todos os bens e serviços, tangíveis e intangíveis, importação, produtos digitais, eles vão ter uma alíquota única de referência e poucas exceções. E esse cálculo ele vai ser por fora, né? Ele não vai compor a base, né? Ele não vai estar compondo a base do próprio imposto ali. Uma coisa que vai mudar bastante é a não cumulatividade plena. O que que é a não cumulatividade plena? Você vai, quando você vende produtos, né, tanto o comércio quanto a indústria, você tem uma cadeia ali, né, desde às vezes matéria-prima, produção, venda, revenda. Então você vai conseguir tomando crédito, vai apurando créditos e débitos, né, nessa cadeia. Coisa que hoje você não tem essa, como se diz, hoje não é todos os regimes tributários que você consegue tomar crédito, tá? E tem uma outra diferença. Quando a gente olha, por exemplo, o PIS e COFINS hoje e o ICMS, você tem uma grande diferença de bases de cálculo dos impostos. Então, cada legislação permite que você tome crédito ou não tome crédito. Agora você vai ter uma base mais única. Então, isso daí vai facilitar a vida da empresa, porém também vai facilitar a vida do fisco, né? Esse ponto aqui é o ponto do destino do imposto. O que que muda isso aqui para o empresário? Ah, agora, antigamente eu recolhia o imposto na origem. Agora eu recolho o imposto no destino. O que que vai mudar? Primeiro, vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. E o que que muda isso para o empresário? Provavelmente, dentro dessa implementação da reforma tributária, cada tipo de negócio de vocês vão ter um impacto diferente. É isso que eu posso dizer. Não existe um impacto único, tá? Uma complexidade única. Então a gente vai ter que olhar como que você opera, a sua atividade econômica e entender onde essa destinação do imposto vai impactar no teu negócio. Por quê? A gente vai trazer várias vezes aqui durante a explanação da reforma tributária e também, né, no tema principal ali do Gustavo, de planejamento estratégico, finanças, porque uma coisa está totalmente ligada à outra, principalmente agora,
Isso aqui vai mudar a forma como as empresas trabalham, aonde elas têm as suas filiais, aonde elas têm as suas sedes. E aí, né, a gente vai falar algumas vezes e vai detalhar um pouco também sobre o split payment. O que é split payment, esse nome aqui em inglês? Split payment nada mais é do que o governo criou uma forma de segregar, dividir o pagamento do cliente entre a parte do imposto vai direto para a conta do governo, para o leão, ou seja, os bancos, eles vão separar o dinheiro do pagamento do cliente, já vai pegar a parte do imposto, já vai direto para o governo e você só vai receber o líquido, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso aí do IBS e da CBS, onde vai mudar a forma de recolhimento e da apuração dos impostos, ok? Bom, fazer mais um comentário aqui breve do split payment, né? O split payment, ele vai ser um grande sistema, né? Talvez alguns de vocês já conhecem um pouco mais, alguns de vocês já ouviram falar, mas saiu uma matéria recente que o maior sistema hoje já criado pelo governo vai ser esse sistema para gerenciar o split payment, porque ele vai ter que ter todas as informações financeiras da sua empresa, tá? Para que ele possa analisar todos os débitos e créditos de impostos, analisar a transação financeira e o banco vai ser o responsável por pegar esse pagamento do cliente, separar automaticamente e mandar só o líquido ali para a tua conta. Por que que eles criaram isso daqui? Primeiro, para acabar com a sonegação, entendeu? Então, o split payment, o Gustavo vai entrar em mais detalhes ali no final, mas o split payment ele tem dois pontos aqui vitais para todos os empresários. Um, fluxo de caixa. Você vai parar de ter o dinheiro para trabalhar no teu capital de giro. Então, assim, fiquem muito atentos. Um é o fluxo de caixa e o outro é o fim da sonegação de quem não está hoje emitindo todas as notas fiscais, tá? Eu sei que todo mundo que está aqui hoje ao vivo não tem esse problema, mas para os seus amigos, né, que de fato ali ainda não estão emitindo todas as notas, isso aqui vai acender um alerta, né? Porque como o governo vai ter todo o acompanhamento financeiro, ele vai ver que algumas movimentações financeiras não têm o documento ali para poder cobrir a operação, ok? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. E quanto que vai custar essa reforma tributária no bolso das empresas? Aqui a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes das alíquotas, tá? Hoje não existe ainda alíquota definida totalmente. Ela existe uma alíquota estimada média, que vai ser aí de quase 28%, ou seja, hoje 27,97 é a alíquota padrão, tá? E ela vai ser dividida como? 9,29% para a CBS, né, que é o imposto federal, que a gente falou lá que vai substituir o PIS e a COFINS, e 18,68% é a estimativa para o IBS, né, que vai substituir ali os impostos estaduais e municipais. Porém, existem detalhes ainda, né? A legislação no Brasil, mesmo quando vem para simplificar, não vai ser tão simples assim, tá? Nada aqui no Brasil é tão simples como nos outros países. Aqui a gente vai ter ainda várias reduções, né? Então aqui vai ter uma redução de alguns produtos que vai chegar a 11,19%, alguns produtos e serviços a 19,58% e itens necessários e básicos alíquota zero. Quais são, Clayton, esses itens, serviços e produtos que vão ter redução? Aqui a gente trouxe de uma forma resumida e básica, até quem quiser dar um print nessa tela, fique à vontade nessa, na próxima. Porque assim, aqui eu tô na parte que reduz 30% a alíquota base. E o que que de fato vai reduzir? Alguns tipos de serviços, né? Serviços profissionais. Então ali, não vou ler todos aqui, mas o engenheiro,
advogado, educador físico, químicos, não sei quantos contadores tem aqui, se o Gustavo concorda comigo, o contador tinha que estar na alíquota zero, né? O contador faz tanto pela sociedade aí. Brincadeiras à parte, a gente está aqui com essa redução de 30% também. Tem os itens que vão ter uma redução maior, né, de 60%, que são ali desde itens de serviço de educação, alguns dispositivos médicos e medicamentos, né, serviços também da área da saúde. Então, quem está aí, for médico, dentista, psicólogo, enfim, da área da saúde, vai ter essa redução de 60%. Produtos de higiene pessoal, né? Enfim, algumas outras categorias aqui de produtos e serviços. Alíquota zero. Bom, o governo entendeu, né, para poder equalizar e não ter tanta divergência entre o modelo atual e o novo modelo tributário, né, com a reforma tributária, que muitos itens hoje já têm benefícios fiscais, muitos itens hoje já têm alíquota zero para poder beneficiar o consumo, né? Então eles trouxeram também muitos itens aqui com alíquota zero, né? Desde dos produtos, né, da cesta básica, alguns dispositivos médicos e medicamentos também, produtos como frutas, ovos, né? Alguns daqueles itens que são reduzidos em 60% quando a sua empresa, né? Então, se você tiver um item daquele e você vender para um órgão da administração pública, uma autarquia, uma fundação pública, ele também vai ter a alíquota reduzida a zero, né? Então, empresas que trabalham, né, para esses órgãos, já vendem para esses órgãos ou pensam em vender, talvez você vai poder ter ali o benefício da alíquota zero também, tá? E agora, como que vai ficar isso no bolso do contribuinte, no bolso da minha empresa? Aqui tem um quadro que ele mostra o seguinte: a carga tributária ela não vai ser tão afetada na parte de bens, né, na parte das indústrias, na comércio, por quê? Hoje nós temos uma alíquota média de 27,25%. Com a CBS e IBS, ela vai aí para 27,97%. Aumentou? Aumentou. Isso aqui é um estudo geral, tá? Por isso que a gente fala que sempre tem que ser feito um estudo da sua empresa e do seu negócio, tá? Então, aqui é um estudo geral. Então, o impacto vai ser muito grande? Não. Se você fizer tudo certinho, organizado, vai ser o impacto às vezes um pouco menor em alguns casos. Mas quem é da área de serviços aí pode ficar careca também, junto comigo. Por quê? Ou com o cabelo branco, junto com o Gustavo. Por quê? Porque a alíquota vai aumentar bem, né? De uma forma geral, hoje você tem aí uma média de 14,25% e pode chegar a 28%, tá? Mesmo com as reduções, né, dependendo do seu ramo de atividade, provavelmente o teu custo tributário vai aumentar. E qual que é o ponto ruim disso daqui? Que o mercado vai ter que se adequar. Normalmente as empresas, os empresários não têm como absorver esse custo, vai ser repassado, né? Então, se esse imposto vai ser repassado, muitas coisas vão aumentar aí o seu preço, tá? Mas reforço aqui que isso aqui é um dado geral, né? Sempre que a gente analisa estudos e dados gerais, a gente é bom para ter uma noção, mas a gente precisa de um diagnóstico mais individual, de um exame ali da sua empresa, né? E vocês podem contar com a gente, que a gente sempre está disposto para olhar para o teu negócio. Vou trazer mais alguns pontos importantes aqui para vocês, né? Que a empresa, né? Tem muitas empresas hoje que ela tem incentivo fiscal, tá? E aqui vai pegar, né? Aqui, isso aqui também é um outro ponto que muitos setores vão ter problema e vão ter que trabalhar de forma antecipadamente para entender os impactos. Por quê? Vai ter uma redução dos incentivos fiscais atuais a partir de 2029. E essa redução ela vai ter que ser finalizada até 2032.
Para isso, né, tem alguns fundos, né, de desenvolvimento regional ali para poder analisar regiões onde vão ter maiores impactos e reduzir tudo isso, esses impactos por regiões. E também vai ter um fundo de compensação de benefícios fiscais. Ou seja, esses fundos, eles também são ali concedidos para os estados e para poder compensar tudo isso com a União. Ou seja, o governo, ele vai ter dor de cabeça também, tá, pessoal? Eu tive em alguns eventos onde tinham tributaristas, economistas e inclusive auditores da Receita Federal dando palestra, tá? E qual que é a verdade, né? Que esse pessoal que trabalhou no texto, trabalhou por trás ali da reforma tributária trouxe. Os estados e os municípios vão ter muito problema, muito estado, muito município também vai ter queda de arrecadação. Ou seja, a gente precisa se preparar, as empresas, nossas empresas, nós precisamos nos prepararmos para entender o impacto de tudo isso. O impacto de tudo isso vai demorar muito tempo. Vou trazer para vocês ali depois é, como que começou e até quando vai toda essa transição da reforma tributária. Mas a gente precisa estar atento porque vários setores vão ter impacto. Imposto seletivo, tá? É o que eu brinquei ali que o pessoal chama de imposto do pecado. Esse imposto ele foi criado para afetar alguns serviços e alguns bens, né? Qual que é o foco principal dele? Produção, comercialização, extração e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tá? Ele vai incidir de uma única vez. Esse aqui vai ser monofásico, então o IS, Imposto Seletivo, ele não vai afetar todas as empresas, ele não vai afetar todos os serviços, ele não vai afetar todos os produtos. Mas o produto, o serviço ou a categoria que tiver a incidência dele, ele não tem, é, como o IBS e o CBS, ele não tem benefício de não cumulatividade. Ele vai ser monofásico, tá? Então, quem que vai ser atingido aí? Bebidas alcoólicas, cigarro, alguns tipos de bens minerais extraídos e alguns produtos que eu não sei por que que eles colocaram, mas você pega ali veículos. Alguns veículos vão ter, aeronaves, enfim, bebidas açucaradas, né? Então, essa questão das bebidas açucaradas deu muita briga, muita discussão, por que que ia ter o imposto seletivo, e enfim. Então, assim, imposto seletivo é algo que eu convido vocês aí, quem tem algum tipo de produto que atua nessa área que vai ter o impacto, para que a gente possa discutir isso aí mais a fundo, que a gente possa analisar com detalhes, porque isso daí vai de fato pesar a carga tributária da sua empresa. Período de transição. Pessoal, isso aqui é muito importante. Inclusive, quem quiser depois dar um print nisso daqui, porque a reforma tributária vai começar quando? Na verdade, ela já começou, né? A maioria de vocês, acredito eu que já sabe, mas ela já começou. E em 2026, o que que vai acontecer, tá? Então, eu acredito que tem pessoas aqui, uma grande maioria talvez está no Simples Nacional, a sua empresa, mas quem está no lucro presumido e lucro real, ou já está emitindo notas fiscais com alíquota teste do IBS e CBS, ou vai começar. Então, como que foi criado esse cronograma? 2026, vocês não vão pagar impostos, né, os impostos novos, nem IBS, nem CBS. Mas, para não pagar, você precisa se adequar. Então, se você está no regime do lucro presumido ou lucro real, você de fato vai ter que se adequar e emitir as notas fiscais destacando 0,9% de CBS e 0,1% do IBS, tá? Nós estamos em janeiro e ainda não começou a emitir a nota. Tudo bem? Tudo bem. Mas corre por quê? A regra é que você comece o ano emitindo. Saiu uma normatização dizendo que você pode, até abril,
não emitir, que você não vai ter penalidade, mas quanto antes você adequar seus sistemas, as suas classificações de produto e inserir isso daí, começar a emitir nota para quem está no lucro presumido ou lucro real, melhor. Cleiton, mas eu estou no Simples Nacional, tá? Então, para você ter uma empresa no Simples Nacional, qual que é a sua preocupação? Você entender mais do sistema, só que você não vai ter que emitir nada de nota agora. Porém, existem algumas análises que antigamente você tinha mais tempo para fazer um planejamento tributário. Você podia fazer em novembro, dezembro, até mesmo em janeiro do ano que vem. Agora não, você dependendo do teu modelo de negócio, dependendo do seu tipo de cliente, fornecedor, se você é do Simples Nacional, você vai ter que se preparar logo no começo do segundo semestre, para que você entenda os impactos que vai ter na tua empresa, na tua operação, porque muitos empresários do Simples Nacional vão ter que ou se adequar para poder pagar o IBS e CBS por fora do DAS, que muitas vezes vai ser necessário, ou muitas vezes, em vez de fazer isso, migrar, seja por lucro presumido ou lucro real, tá? Muitas vezes direto para o lucro real. E para você ir direto para o lucro real, você tem que estar preparado. Se você for sem estar preparado, você pode ter ali algumas dores maiores, algumas consequências não tão boas. Então, por que que a gente vai conversar muito com vocês? A gente está disposto a ajudar vocês, porque muito empresário do Simples Nacional vai ter que se adequar nesse segundo semestre. E quem chegar primeiro, melhor, tá? Então, 2026. Estou até agora falando 2026, por quê? Quando a gente pensa em pequenas empresas, né, principalmente quem vai se adequar, quem vai se regularizar, qual que é o meu medo, tá? Eu vou falar de empresário profissional aqui para outros empresários. Imagina assim, quem é uma empresa maior, que está no lucro real, ou até mesmo lucro presumido, e ela já está se preparando, ela já está entrando no jogo, ela já está praticando, ela já está estudando um pouco. Agora imagine uma empresa que pensa assim, pô, estou tranquilo, eu sou do Simples Nacional, não preciso me preocupar. Se a pessoa tiver com essa cabeça, o que que vai acontecer? Quando chegar no dia 1º de janeiro de 2027, ela já tem que entrar jogando sem estar preparada, sem ter se organizado, entendeu? Então não tem como, muitas empresas vão ter problemas se não se organizarem, tá? E aí 2027, o PIS e COFINS, ele deixa de existir. E aí passa a existir somente a CBS, né, com a alíquota ali que vai ser de fato publicada e definida, tá? E os outros impostos? Os outros impostos continuam do mesmo jeito, né, em 2027, entendeu? Quando que vai começar a mudar tudo isso daí? Vocês viram aqui, ó, que a reforma tributária ela vai ter 7 anos, 2026 até 2033. Ela só vai vigorar 100% em 2033. Então, o empresário, a cada período aqui, ele vai ter que ir se adequando e a contabilidade, o departamento fiscal, quem toma conta dos seus impostos, vai ter que estar fazendo planejamentos e reorganização com vocês anualmente e não só no final do ano mais. Por quê? Em 2029, vai começar gradativamente mudar a alíquota do ICMS dos estados e do ISS do município, das prefeituras. E aí, vai começar a aumentar e mudar a alíquota do IBS. Do Então, o IBS. que que eles vão fazer? O que que eles vão estar fazendo ali? Eles vão estar, pode ver que tem aqui, ó, dentro do ICMS e do ISS, eles vão estar reduzindo 10% da alíquota cheia do ICMS e do ISS e aumentando a alíquota do IBS, tá? Então, essa transição, ela vai ser anualmente sendo ajustada, tá? Então, a partir de 2029 a 2030, vai ter mais um ajuste do 8/10, 2031 7/10, vai sendo diminuído a alíquota do ICMS e do ISS,
e ajustada a alíquota do IBS, tá? Quando que tudo isso vai acabar, essa transição toda? Em 2033. Em 2033. Ou seja, nós temos aí uma alteração do regime tributário que é o maior dos últimos 50 anos, como alguns especialistas falam, e a gente vai passar por uma grande fase, né, que vai ser turbulenta, com dois regimes tributários. Por que dois regimes? A gente vai, ano que vem, extinguir o PIS e COFINS, mas vai continuar com o ICMS, com o ISS, até 2032 ali, tá bom? E agora, o que eu vou fazer, né? Com todas essas informações, né? Aonde isso vai parar, né? Qual que vai ser o impacto, no meu dia a dia, né? Na minha operação. Então é isso que a gente vai falar agora, pessoal. Bom, você vai ter impacto na tua operação, que nem eu falei, no teu dia a dia. Impacto administrativo, então, tanto na parte financeira, quanto na parte contábil tributária, quanto nas negociações de impacto econômico, tanto para você comprar com seus fornecedores, quanto para você negociar com seus clientes, vai ter impactos econômicos e impactos com a sua concorrência também, tá? E aí é um ponto aqui que eu entendo, né? Minha opinião profissional aqui, quando a gente pensa na concorrência, aonde você vai estar, né? Você vai estar à frente, né? Antecipando informações, dados, tanto para os seus fornecedores, seus clientes, e evitando prejuízo, né? Com tudo isso, com planejamento e execução, ou você vai deixar o seu concorrente chegar na frente, né? Então, o Gustavo ele vai trazer ali no final uma visão de planejamento empresarial, estratégico e financeiro, e eu vou deixando aqui só alguns pontos, porque muitos negócios, pessoal, eles não vão olhar mais o imposto só como algo que você precisa recolher seu imposto. O teu imposto hoje ele pode ser um benefício lá na frente para o seu fornecedor. E muito mais do que antes, porque antes já existia, né? Já existia ali os créditos, os débitos no ICMS, no PiscoFins, mas agora, com essa nova sistemática, vai ser algo que pode, de fato, fazer o seu fornecedor comprar ou não de você, o seu cliente, na verdade, comprar ou não de você, tá? Aqui são alguns pontos sensíveis, né, para mim reforçar. 2026 é o ano de você trabalhar os seus créditos tributários, tá? Então, principalmente, a empresa que está aí no lucro presumido, lucro real, se a sua empresa tal, se você conhece alguém que está no lucro presumido, lucro real, revise todos os seus créditos tributários. Por quê? Tudo que você tiver registrado, declarado, você vai poder se aproveitar, né, esses créditos. Agora, se você não tiver registrado, você vai ter problema lá na frente. Então, 2026 é o ano da organização da casa, tá? Outro ponto, analisar essa nova carga tributária dentro do período de transição. Por quê? Senão você pode afetar sua margem, né? Algo que o Gustavo vai falar ali. Então, você precisa estar fazendo essa análise da carga tributária no período de transição. Tanto para 2026, 27, 28, todo ano você vai ter que fazer uma boa análise, né? Mas agora já começar, revisar contratos, desde contratos novos a contratos que você vai, já tem ali firmados. Então, às vezes você vai ter que renegociar contratos, simular impactos no seu fluxo de caixa, né? Então, muitas empresas hoje, elas às vezes, elas além de ter um tempo para trabalhar com o dinheiro do imposto, muitas empresas às vezes, deixam de pagar o imposto por um tempo e utilizam daquele dinheiro no fluxo de caixa. Lá na frente vai lá, faz um parcelamento, enfim. E assim ela tá sobrevivendo ali. E como que vai ficar quando você não tiver mais essa possibilidade, né? E aqui, né, para fechar, né, trabalhar ali a questão de fiscalizações, contencioso e uniformização de entendimento, porque a gente está entrando numa legislação nova
e com certeza vai ter muita divergência de entendimento durante esse período de transição, tá? E para algumas empresas aqui, principalmente comércio, indústria, comércio eletrônico, as pessoas que trabalham em marketplace, o posicionamento geográfico, né? Muitas empresas, elas às vezes elas têm ali sedes ou às vezes filiais em outros estados para poder conseguir se utilizar, se beneficiar de incentivos fiscais, reduzem a carga tributária, né? E agora, como que vai ficar? Né? Quando que eu vou precisar me mexer? Quando que eu vou ter que alterar, né, a minha empresa? Então vocês precisam estar atentos a tudo isso e o Gustavo vai estar ali reforçando, tá? Aqui a gente vai dar uma aquecida nos motores, principalmente para empresas do Simples Nacional. O que que é resolução CGSN 183 de 2025? Bom, o governo, olhando a reforma tributária, já trouxe essa resolução para quê? As empresas do Simples Nacional já se adaptem melhor à reforma tributária, tá? Então, foi publicada ali no final do ano, né, em outubro, e aí eles vão estar modernizando o regime, reforçando a interação entre os fiscos, tá? Então, hoje, eles vão conseguir padronizar procedimentos da União, estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, é, nos últimos anos, né, na área tributária, eu já vi muitas fiscalizações. E dentre essas fiscalizações, o que que acontecia muito, pessoal? Às vezes a empresa era fiscalizada no município e não era fiscalizado no estado ou na Receita Federal. Agora eles vão padronizar. Então vai ficar muito mais fácil de quando a pessoa tiver um problema no município, ela também talvez tenha o mesmo problema no estado e na União, tá? Então vai ter uma finalidade de ter mais cooperação, mais transparência, mais justiça tributária e mais integração administrativa. Ok? E o que que o empresário precisa se preocupar? Ele precisa se preocupar em entender o que não está redondo na sua operação ou o que vai ser afetada no futuro com novos planos, com novos planejamentos estratégicos que você vai ter e já organizar a sua empresa, né? Pô, minha empresa está redondinha, então é só você acompanhar ali. Esse ponto aqui é um ponto que eu acho que quase ninguém gostou, né? Mas já está na lei, né, que as prefeituras elas vão ganhar uma autonomia maior para fiscalização do que já tem hoje. Inclusive, os municípios eles podem exigir escrituração fiscal digital, tá? Ou seja, mais trabalho, mais custo. Ô Cleiton, mas não era para simplificar tudo? Sim, esse é o intuito maior da reforma. Porém, no Brasil, nem sempre as coisas funcionam ali totalmente da mesma forma, né? Porém, para eles fazerem isso, eles vão ter que oferecer um programa gratuito ali no portal do Simples Nacional, tá? Então, esse aqui é um ponto que a gente tem que estar muito atento. E outro ponto que também pega aqui, eles aumentaram algumas multas, tá? Por quê? Quando você entrega hoje as declarações do Simples Nacional, tem tanto o PG-DAS mensal, quanto a DEFIS, que é uma declaração anual, tá? Então, eles incluíram algumas alterações onde tem multa de 2% ao mês ou fração limitada a 20%, já está em vigência a partir desse ano, e também uma multa parecida na declaração anual, na DEFIS, e ainda tem multas por informações incorretas, tá? Sendo uma multa mínima de R$ 200 ali, também por infração. Aqui é o ponto de atenção geral, pessoal. Com as novas regras da reforma tributária e a resolução, o que que vocês precisam estar muito atentos? Ter maior consistência nos dados de vocês. Pô, vendi, tenho que emitir nota. Emitir nota está consistente com a gestão financeira, conciliação bancária. Tudo isso está sendo contabilizado corretamente. Você tem um balancete, uma DRE, né? Tem uma regularidade fiscal e cadastral melhor, ou seja, os seus sistemas precisam estar conversando.
Antigamente se falava Procura que para você se interessar pelo negócio da receita, você fica aí dizendo essa merda aí. Antigamente, o pessoal falava muito que as pequenas empresas precisavam se preocupar, às vezes, de ter uma planilha bem feita, né? Ah, eu preciso ter uma planilha bem feita para controlar o básico ali, entradas e saídas. Legal, muito bom. E isso serviu até ontem para a maioria das empresas. Hoje você vai precisar de ter um sistema de gestão, se a tua empresa já está crescendo um pouco. Por quê? Porque você precisa amarrar e ter consistência nos dados, né? Ter ali também uma contabilidade, uma área tributária fiscal que faça bem feito, né, e com auditorias a tua apuração e declaração, e melhor limites dos faturamentos da sua empresa. Por quê? Esse ponto aqui é muito importante, tá? Então, eu queria frisar bastante com vocês aí. Pode ser que tenha algum empresário aqui que tem um MEI, ou algum amigo de vocês, e alguns de vocês vão ter uma empresa no Simples Nacional. Então, os limites não mudaram, né? Então, a gente continua com esses limites aqui defasados de 81 mil para o MEI, 4,8 milhões ano para empresas do Simples Nacional, tá? O que que acontece? Já existiam regras de limitação de quantos CNPJs que uma pessoa física, um CPF, podia ser sócio. Agora, com essa resolução, ficou mais aberto à soma dos CNPJs. Então, se você for sócio de outra empresa, tudo isso vai ser somado, tá? Então, se você tiver um, dois, três CNPJs, você pode ter. Só que a soma desse CNPJ vai ser importantíssimo que não ultrapasse o limite. Se ultrapassar o limite, não vai ter como correr, como o pessoal às vezes não era pego antigamente. Eu já ouvi falar, não conheço ninguém que faz isso. E tinha empresas, pessoas que abriam ali dois, três, quatro CNPJs e acabavam ultrapassando esse limite. Se vocês já ouviram pessoas falar que fez isso, tá na hora de organizar, tá? Provavelmente você vai precisar de migrar de regime, lucro presumido ou lucro real, tá? Por quê? Porque agora a lupa deles está muito maior com base na nova regra, com base na legislação, tá bom? Lei Complementar 227. Pessoal, daqui para frente, toda hora vai ser uma norma nova, toda hora vai ser uma lei nova. Essa daqui saiu agora, a gente mal começou o ano, né? Mas essa lei aqui saiu semana passada, né? Que ela faz, né? Ela regula, não vou aprofundar nela, tá? Só vou fazer alguns comentários. Ela faz o regulamento das normas da IBS, ou seja, eles criaram um comitê. O que que esse comitê vai fazer? É um comitê gestor do IBS. Por quê? O IBS, como eu disse lá atrás, é o imposto dos estados e do município. Ou seja, ele precisa de ter uma padronização, né? De regras, sistemas e operação. Então, essa lei ela veio detalhar um pouquinho mais sobre esse comitê, tá? E fazer algumas pequenas alterações na lei base da reforma tributária. Essa lei também deixou muito claro que hoje a gente já trabalha num ambiente muito digital, concorda? Pouco se usa papel, pouco se usa impressões hoje em dia, né? A gente consegue trabalhar de uma forma digital, mas agora cada vez mais as comunicações e os trâmites vai ser mais digitais e online, inclusive os prazos, tá? Então a gente precisa ali estar muito atento a todas as comunicações com os fiscos. E aí falei muito, porém dei uma pincelada geral, um pontapé inicial sobre a reforma tributária, mas o que eu queria deixar para vocês aqui. Pode ser que isso assusta, pode ser que isso pareça complexo, pode ser que surgiu muitas dúvidas ainda não esclarecidas, mas a reforma tributária ela não é um problema, tá? O que que eu falo? Ela é uma oportunidade estratégica. Mas como assim uma oportunidade estratégica, Cleiton? A gente precisa colocar tempo e atenção nisso. Eu sei que tempo e atenção é algo escasso, mas quem se planeja primeiro colhe os melhores resultados. E a gente está aqui, né? A BP One está aqui para poder ajudar você a dar o próximo passo, ajudar você a olhar para o seu negócio, porque a gente faz aqui consultoria, contabilidade, BPO financeiro, e aí a gente vai entender qual que é o teu momento. Porém,
antes de eu falar um pouco mais, a gente vai aqui agora fazer uma troca de bastão, né? Que essa parte aqui é com o meu sócio, com o meu amigo, Gustavo e eu. Como eu vou parar aqui de compartilhar a tela, tá? Se quiser comentar alguma coisa, Gustavo, alguém aí, fique à vontade. Isso, né, Cleiton? Acho que temos bastante mudanças, bastante aprendizado, bastante história, né? Essa questão da comunicação que você mencionou, eu acho que eu também tive grandes vivências sobre isso, e o fato de você não se atentar a uma comunicação eletrônica que chega, eu já vi casos de empresas que não viram isso e acabou passando o prazo da resposta à fiscalização, e aí onde era só uma fiscalização se tornou uma autuação tributária, né? Então, vale reflexão aí e a atenção de todos, né? Exatamente. Ele Bom, ainda não vamos tá. lá. Bom, Não sei se todos conseguem ver minha tela, mas estou apresentando aqui tá a ok. parte de planejamento estratégico e finanças. Então, pessoal, pegando o gancho aqui do Cleiton da reforma, eu também vou trazer para vocês um pouco essa questão do planejamento estratégico, né? Eu vou entrar no ponto onde a reforma tributária impacta o planejamento. Mas antes eu vou trazer um pouco do conceito, né? Então, o objetivo dessa parte aqui é passar um pouco para vocês a teoria, né, do que é um planejamento estratégico, por que que vocês têm que fazer e depois analisar os impactos da reforma, tá? Então, trazendo aqui de forma bem sintética, o que é o planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico ele envolve a empresa saber onde que ela está, ou seja, o estado atual, aonde que ela deseja chegar e como que ela vai fazer para alcançar esses objetivos de longo prazo, tá bom? Então, acho que eu tenho uma frase que vou trazer algumas em destaque aqui em verde para vocês, que é o planejamento estratégico não é só uma planilha bonita, nem a missão que vocês botam aí na parede da empresa de vocês, né? E sim decidir onde a empresa vai, como que ela vai ganhar dinheiro e o que não vai fazer também, que é algo também muito importante. Então, aqui trazendo uma figura, né, como se fosse uma estrada da vida do seu negócio, o ponto A é onde você está. Então, o primeiro passo que vocês precisam fazer é um diagnóstico, né? Então, você analisa ali quais são as suas fortalezas e fraquezas, o que você está fazendo bem, o que você não está fazendo muito bem e tem oportunidades de melhoria. Define as metas claras que você está colocando aí para o seu negócio e as iniciativas. E isso, obviamente, vai ser o caminho aí que você vai trilhar para chegar no seu estado desejado, tá bom? Por que planejar estrategicamente, né? Então, falando um pouco aqui do ambiente, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Quanto tempo vocês param por ano para fazer um planejamento estratégico da sua empresa? Assim, o planejamento estratégico ele não pode estar na mão do seu assistente, né? O planejamento estratégico do negócio, até um reflexo aqui da minha apresentação, ele tem que estar aqui no topo da pirâmide, né? Então, é o empresário, se for uma empresa grande, é o CEO que vai definir a estratégia do negócio, né? A partir dessa estratégia, esses planos eles se desdobram para a equipe tática. Então, se a gente pegar uma indústria grande, seria o CEO define a estratégia da empresa, o tático, o CEO distribui para os seus diretores de área, diretor de compras, de vendas, de negócio, e ele vai fazer esse desmembramento da estratégia para a questão tática. E, por fim, esses diretores vão fazer a gente chama, tem um termo que se usa que é cascatear essas metas para o time operacional, que é quem vai botar a mão na massa e executar, né? Então, eu costumo dizer o quê, né? Que empresa sem estratégia trabalha muito e cresce pouco. Então, quantas vezes você já se viu trabalho o dia inteiro, quando você olha para trás e fala, o que que eu fiz hoje, né? Você nem percebe o que você fez, porque você acabou saindo do campo estratégico e foi para o campo operacional, foi executar, né? Por que planejar?
Trago aqui uma estatística importante que 95% das empresas fracassa por não ter uma estratégia definida, ou seja, você está ao vento, né? Você não definiu para onde você quer ir, por escolhas de estratégias equivocadas ou pela má execução de boas estratégias. Então, não adianta você ter uma boa estratégia se você não tem execução. Aqui também acho que vale a pena a gente trazer uma reflexão. Não sei se todos se lembram daquela locadora Blockbuster, que alugava filme para a gente assistir em casa. Lá no passado, quando a Netflix surgiu, a Blockbuster teve uma oportunidade de comprar a Netflix. Não sei se todos ouviram essa história, mas aí os donos da Blockbuster disseram: ah, não, isso daí não é para mim, isso daí nunca vai acontecer, e decidiram não investir nesse negócio. Então, o que aconteceu pouquíssimo tempo depois? A Netflix se tornou evidência, a internet evoluiu, a tecnologia evoluiu, e as pessoas simplesmente pararam de alugar filme em locadora. E aí a gente já sabe qual é o resultado, né? Foi o fracasso da Blockbuster. Então, nesse caso, eu falo que a escolha de estratégia equivocada, que é manter ali a locação de filmes, não foi a melhor estratégia que os executivos adotaram para seguir com a sua empresa funcionando, né? Mas a parte de planejamento estratégico, ela é só para empresas grandes? Não. Eu vim de empresas grandes, eu sei, o sistema de planejamento estratégico das grandes empresas, ele é altamente sofisticado, com softwares inteligentes, né? Várias pessoas, várias áreas, várias diretorias. Mas isso não impede do empresário pequeno fazer a sua estratégia, né? Então, eu costumo dizer o quê? Para você ter um negócio que ele tenha vida perene, ou seja, ele não tem prazo de validade, é importante que você tenha visibilidade de ali pelo menos 3 anos. Então, se a gente trouxer para a nossa realidade, por exemplo, um vendedor de marketplace que começou ali pequeno, mas hoje já tem um faturamento razoável, como que ele faz o planejamento do seu negócio para ele continuar? Então, aqui a gente tem até no nosso workshop o Gustavo da AvantiPro, que vende uma solução interessantíssima que te permite pesquisar produtos no marketplace, né? Só pesquisar produto não é suficiente. Você precisa pesquisar produto, definir aquele produto que você quer vender, qual categoria e onde você quer vender. Então, a questão geográfica é relevante. E para você definir aquilo que você vai vender, o que é importante também, né? Ainda falando da questão dos vendedores de marketplace. Se eu não souber o tamanho do mercado que eu estou entrando, eu não vou saber onde que eu quero chegar. Então, vamos supor que eu estou hoje analisando uma categoria de brinquedos. Então, eu vou lá, uso a ferramenta do Gustavo, pesquiso, legal, brinquedos é uma categoria importante no marketplace, o tamanho do mercado é de mais ou menos ali 300 milhões de reais por ano, e eu sei que tem os top 2 ali, top 5 vendedores que têm, sei lá, 50% desse mercado. Então, dos 300 milhões do mercado, 150 milhões pertencem a 5 vendedores. Mas e os outros 50%? Ele está bastante pulverizado. E qual é o tamanho da minha ambição, né? Eu preciso definir isso. Muitas vezes eu não preciso vender, vamos supor que eu queira ter 1% desse 50% remanescente, não preciso ter 1% da categoria inteira. Posso ter 1% de barraca infantil, posso ter 1% da categoria de patinetes, né? Então, a questão do planejamento em si, você precisa definir para onde você quer ir, né? E quando que normalmente a gente faz essa revisão? Sempre que a gente começa o ano, a gente tem uma previsão de quanto a gente quer vender, o lucro que nós esperamos, quanto que eu espero ter de caixa ao longo dos meses e ao final do exercício. E aí é interessante que essa revisão do planejamento estratégico aconteça pelo menos aí a cada 3 meses, tá? Trazendo um pouco da questão da reforma tributária no contexto estratégico do negócio, igual o Cleiton comentou, né? A reforma tributária ela visa a simplificação da forma como os tributos são recolhidos no Brasil.
mas eu também já tive a chance de fazer todo o planejamento de uma reforma tributária de uma grande indústria de alimentos. E aí, o que que eu dizia bastante nessa fase de planejamento para o time dessa indústria, né? Que essa reforma não é uma reforma de impostos, é uma reforma de business, ou seja, o negócio ele vai ser impactado. Então, a forma como a gente calcula os impostos é uma, os tipos de impostos que a gente vai pagar é uma das mudanças, né? Mas o mais importante é como que a gente opera essa mudança. Então, isso vai mudar o que para nós e para vocês, empresários? Vai mudar toda a estratégia de compra, porque hoje você comprava produto de um fornecedor que tinha um incentivo fiscal, então você tinha um preço de aquisição mais barato. Com a reforma tributária, os impostos sendo uniformes, né? Acabando aí com a guerra entre os estados, onde não vai mais ter diferenças de alíquotas, provavelmente a aquisição dos produtos que você compra para usar na sua produção ou para revender, ele vai ficar um pouco mais caro. Por outro lado, você também vai pagar mais impostos, né? Então, na cadeia aí que o Clayton explicou da não cumulatividade dos impostos, pode ser que não tenha impacto assim tão significativo. Mas nós precisamos analisar isso daí, tá? Aqui eu vou entrar especificamente no que o Clayton mencionou do split payment, como que vai funcionar essa mecânica, né? E o que que é importante para vocês de pequenas e médias empresas. Mas eu vou direto ao próximo slide, que eu tenho um exemplo numérico. Então, imagina que o valor de venda do seu produto, vou colocar esse valor total aqui de R$ 130, você vendeu esse produto ao seu cliente por 130, sendo que desses 130, R$ 100 é o valor da venda mesmo, e R$ 30 são os impostos embutidos no valor aqui da nota fiscal. O seu cliente, ele vai continuar pagando o mesmo R$ 130. Ou seja, na nota fiscal está 130, ele vai pagar os R$ 130. Porém, o que o Clayton tinha explicado do split, no momento que esse pagamento acontecer lá no banco, vamos usar um banco aqui que a gente conhece bastante, lá no Banco Itaú, por exemplo, o próprio Banco Itaú ele vai fazer a separação desse pagamento e vai mandar R$ 30 para o caixa do governo e R$ 100 para o caixa da tua empresa. Então, quando a gente fala que o split payment ele vai afetar o seu fluxo de caixa, é porque antes você recebia os R$ 130 no seu caixa, apurava os impostos e aí sim você pagava o governo no mês subsequente. Agora, esse valor que cai no seu caixa, ele já cai líquido, né? Ou seja, o banco ele retém o valor dos impostos e paga diretamente para o governo. Por que que esse software e o supercomputador da Receita ele é tão poderoso, né? Porque antes você tinha uma apuração de imposto por CNPJ, né? Por empresa. Agora, o governo vai ter que controlar isso daí nota fiscal a nota fiscal. Por isso a importância e a relevância do sistema que o governo está usando para controlar a arrecadação de impostos aqui no Brasil. Então, com isso, além dos impactos no seu fluxo de caixa, e o Cleiton comentou, às vezes você deixava de pagar imposto para ter um pouco de folga no caixa, e depois fazia um parcelamento futuro, você está preparado para fazer a conciliação do que vai cair de fato de dinheiro na sua conta corrente? Aí eu também trago o exemplo que é comum no marketplace, né? Os vendedores conhecem bem, as plataformas Mercado Livre, Amazon, Shopee, eles já deduzem do valor que vai cair para o vendedor de produtos no marketplace as taxas dessas plataformas. E hoje a gente já sabe, para conciliar as taxas já é algo muito difícil, é complexo. Então, nós temos como fazer isso na mão? Ou será que eu preciso de um novo ERP para fazer esse controle? Junto com essas questões de taxas de boleto, que o banco mesmo já desconta da gente, como que vai funcionar esse desconto dos impostos, né? Então, trago aqui uma reflexão para vocês. A questão do risco fiscal, o governo está fazendo isso para, de fato, reduzir a sonegação tributária no Brasil. Aí, a título de informação, para vocês terem uma ideia, 90%
dos impostos arrecadados no Brasil é pago somente por 10% das empresas. Então, para vocês verem o tamanho do espaço que o governo tem para arrecadar mais impostos e fazer com que o empresário pague corretamente. Óbvio que isso daí vai ter custo e o custo no final vai ser para nós mesmos, né, os consumidores. E a questão da implantação, para não ter um impacto logo de cara, ela vai ser gradativa, mas durante esses 7 primeiros anos da transição, com certeza vai ficar mais complexo, porque a gente vai ter que lidar com duas formas de arrecadação de impostos, principalmente no que se refere ao ICMS. Então, trazendo aqui um checklist rápido para as PMEs, né? Como se preparar aí para o split payment. Então, você tem que mapear recebimentos das suas vendas, se vai ser Pix, cartão, boleto, parcelamento, ajustar preço e prazo, pensando no recebimento líquido. Quando a gente fala aqui de prazos de recebimento, é importante a gente associar prazos a também a questão do fluxo de caixa. Por quê? Hoje, a forma como a gente paga impostos no Brasil é tudo que eu operei em um mês, eu faço o cálculo do que eu tive de créditos e débitos e pago no mês subsequente. Agora, o que vai mudar é, assim como já funciona, por exemplo, no México, nos Estados Unidos e na Europa, quando você compra um produto que te dá direito a crédito de impostos, você só tem direito a esse crédito quando você efetua o pagamento da fatura para o seu fornecedor. Então, essa é uma grande mudança. Então, vamos supor que você pague seu fornecedor com prazo de 90 dias, o direito ao crédito dos impostos só vai acontecer daqui a 90 dias. Da mesma maneira, funciona para as vendas. Se você vende a prazo, então, vamos supor, hoje, se você vende no mês de janeiro, você vai pagar o imposto referente a janeiro no mês de fevereiro. Mas se você vende para os seus clientes com prazo de recebimento de 90 dias, então você só vai ter que pagar esse imposto lá daqui 90 dias. E esse pagamento vai acontecer no momento que o seu cliente liquidar o boleto no banco, tá bom? Então, assim, o que eu trago de atenção é, nós precisamos criar rotinas de conciliação, né, na venda emitida versus o pagamento liquidado do cliente. A mesma forma acontece quando você compra produtos e efetua o pagamento ao seu fornecedor. E preparar o seu RP, caso você já tenha, para isso. Então, de novo, trago aqui a minha experiência da última indústria que eu trabalhei, e usava o SAP como um sistema. Eu digo para vocês, é um ano de configuração de sistema, é pesado, é complexo e é complicado, tá bom? Mas hoje a gente já tem soluções no mercado, né? Sei que tem pessoas aqui também que trabalham com essas ferramentas que a gente vem discutindo, eu e o Cleiton, eles já estão adaptados à reforma tributária. Legal? Bom, aqui eu Só trouxe... só um comentário rapidinho, Gustavo, se quiser puder voltar naquele slide anterior. O Gustavo explicou aqui detalhadamente todos os itens importantes, pessoal, mas assim, esse checklist, quem puder dá um print, né? Deixa uns 30 segundinhos aí, dá um print. Por quê? Com base nesse checklist, você vai se fazer perguntas, né? Transforma esses 4 itens em perguntas para sua empresa. Como que está hoje os meus recebimentos, os controles, né, de Pix, cartão, boleto, taxas, né, do marketplace, que nem o Gustavo falou, quem vende em marketplace, seja Mercado Livre, Amazon, Shopee, enfim, qualquer uma, né? Como que você tem analisado e calculado a precificação dos seus produtos, dos seus serviços e prazos também, né, teu fluxo de caixa? Transforma em perguntas para você olhar hoje. Porque que nem o Gustavo falou no começo lá, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico hoje para depois olhar para o futuro. A gente vai poder ajudar vocês também, mas vocês já podem começar a fazer esse diagnóstico, né? Como que está a minha rotina hoje de conciliação bancária, conciliação das vendas, conciliação dos pagamentos. Eu tenho um sistema bom, eu tenho um sistema só para emitir nota, eu tenho um financeiro bom, uma pessoa boa no financeiro, sou eu mesmo que faço, né? Faz uma análise e analisa o que que você vai ter que mudar no seu negócio hoje,
se você vai precisar contratar um funcionário, se você vai precisar contratar uma empresa para fazer isso terceirizado, que às vezes vai ser muito mais profissional, vai custar muito menos, né? Então, essa parte aqui eu acredito que já é um belo de um autodiagnóstico aí para a gente começar, tá? Então, eu quis atrasar um pouquinho aqui a fala do Gustavo, mas só para poder reforçar esse slide aqui que é muito importante. Mas pode mandar bala aí, Gustavo. Legal, obrigado. Realmente é um pontapé aí, né, para você refletir. Aqui eu trago essa questão da mudança do ambiente externo, né? Então, claramente, a reforma tributária é uma mudança de ambiente externo e muda a regra do jogo. Não só a reforma, mas também vamos pensar o que está em alta hoje, né? Qual a influência da China no Brasil, né? Às vezes a gente não para pensar, mas isso faz parte do nosso planejamento estratégico, tá? Então, a China, o que ela impacta nos negócios do Brasil? Se a gente pensar nos exportadores de proteína animal, vira e mexe, a China bota uma restrição e isso impacta as vendas dessas empresas, né? O tarifaço dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? Então, quem paga mais imposto é o Brasil? Não, não é o Brasil. A questão é que quem exporta para os Estados Unidos, no final, é a empresa americana que vai pagar mais imposto, imposto de importação de produtos que estão indo do Brasil para os Estados Unidos. Só que o consumidor americano, o empresário americano, pode falar: não, vou comprar de outro lugar, porque não tem esse imposto abusivo que está sendo cobrado do Brasil. Então, simplesmente para de comprar do Brasil. E se o teu negócio é exportar produtos, serviços ali para os Estados Unidos, você precisa levar em consideração esse fator externo, né, essa mudança no ambiente externo, para você botar no seu planejamento estratégico. Tá? Com relação à reforma tributária no Brasil, essa questão da maior previsibilidade no longo prazo. Então, a gente sabe que esse período de transição ele é complexo, ele é longo, mas lá no final você consegue, após a implementação integral, conseguir ter maior previsibilidade. Então, você, nesse caso, não vai depender tanto de benefícios fiscais. Então, eu coloquei aqui embaixo nessa questão, benefícios fiscais serão extintos. Então, aqui eu também trago um exemplo. Vamos supor que você seja uma indústria de alimentos e você tem a sua fábrica lá no estado da Bahia porque tem um incentivo fiscal relevante, né? Vamos chamar lá um dos incentivos que existe na Bahia é o Desenvolve. O Desenvolve é incentivo de ICMS. Então, vamos supor que o seu mercado consumidor ele está no estado de São Paulo, mas o teu benefício fiscal no estado da Bahia é tão grande que vale a pena você produzir lá e trazer o produto para cá, né? Então, vamos supor que, matematicamente falando, o seu benefício lá no estado da Bahia seja de 100 milhões de reais por ano. E o custo do frete para você trazer aqui para São Paulo seja de 20 milhões. Ou seja, se você tivesse com a indústria aqui em São Paulo, você gastaria 20 milhões a menos de frete. Mas nessa tua equação, você ainda acaba ganhando 80 milhões. Então, opa, faz sentido eu manter minha fábrica na Bahia, né? Com o fim dessa questão do incentivo fiscal, eu não vou mais ter 100 milhões. Aí faz sentido eu ter esses 20 milhões a mais de frete, né, para trazer o produto da Bahia para São Paulo? Ou eu vou pensar em desenvolver um mercado maior ali na região do Nordeste? Ou não, vou mudar a minha fábrica para o estado de São Paulo, já que para mim não faz sentido manter essa operação lá na Bahia? Então, esses são todos elementos que eu trago aqui para vocês pensarem, né? E, obviamente, isso faz parte do planejamento estratégico dos negócios. Indo para uma questão do marketplace, eu trago aqui porque o marketplace ele tem bastante incentivo a depender de onde você abre a sua filial. Se você é um importador, né, forte, então vamos supor que eu trago produtos da China, recebo fisicamente em São Paulo, mas eu nacionalizo num porto seco lá no Acre. Legal, isso me dá benefício fiscal, mas é uma complexidade tributária, uma complexidade no número de filiais que você abre, números de CNPJ e apurações de impostos. Isso tudo deixa a sua operação mais cara do ponto de vista de controle.
Amanhã, será que vale a pena eu manter isso daí? Ou vale a pena enxugar o número de CNPJ e manter tudo aqui em São Paulo mesmo? Inclusive, posso até reduzir os honorários da BIP1 que cobram por CNPJ, né? Então, essas são questões que nós também vamos trazer e vamos poder ajudar todos vocês, tá? Então, aqui eu trouxe também, de novo, uma frase, né? A reforma não é igual para todos, porque ela premia quem entende os números e penaliza quem os improvisa. Então, para os empresários que estão achando que não chega em mim, não vai me afetar, melhor a gente abrir os olhos e começar no mínimo, pensar sobre isso e convido a gente para ajudar vocês nesse planejamento, tá? Com isso, eu trago aqui qual seria o impacto, né, na estrutura de custos e preço. Então, imaginando o que eu acabei de dizer sobre a questão logística, tem impacto em custo. Os impostos impactam no valor que você desembolsa para comprar os seus produtos, né? Então, tudo isso é uma questão de caixa, né? E será que eu estou numa posição suficiente para ser competitivo? Às vezes eu sou competitivo hoje porque eu estou eu tenho um incentivo fiscal. Ao eliminar esse incentivo fiscal, será que eu ainda continuo competitivo, né? Ou será que eu tenho que rever o meu negócio, os produtos que eu estou vendendo, se eu sou um vendedor aí de marketplace, tá? Então, como tomar decisões de longo prazo? A localização das unidades vai ser algo relevante, benefício fiscal versus logística. A logística e cadeia de suprimentos, né? Então, preciso saber o lugar onde eu estou hoje, com benefício fiscal, eu estou longe ou perto dos meus fornecedores e clientes. Ao deixar de ter incentivo fiscal, trazer a operação, igual eu dei o exemplo aqui para o estado de São Paulo, eu continuo perto de fornecedor e cliente? Ou isso é algo relevante também que vai me fazer repensar, tá? O que eu vou fazer com relação a investimento e expansão? Vou colocar mais operação em outro estado, concentrar em um único estado? Então, tudo isso a gente tem que trazer para a mesa, discutir e analisar para ver qual é a melhor decisão que eu tomo, considerando o cenário futuro aí da implementação da reforma tributária. Então, acho que com relação à cadeia de valor e modelo de negócio, essa reforma tributária traz a neutralidade dos impostos, né? Então, deixa de ter essa guerra entre os estados para trazer operação para o seu estado, dando incentivo, né? Assim como acontece bastante com montadoras, indústrias alimentícias, etc. Incentiva a questão da eficiência operacional. Então, quanto mais eficiente eu for, melhor eu serei em termos de negócio e mais margem, mais lucro eu vou gerar para a minha empresa. E as empresas que não analisarem isso hoje, enquanto ainda existe um período aí de transição, simplesmente podem desaparecer, igual a gente viu aí no exemplo que eu trouxe da Netflix, da Kodak com as máquinas fotográficas, né? A gente vê que se elas simplesmente acharem que não essas mudanças não impactam a elas, o negócio pode desaparecer, né? E nós estamos aqui para ajudar esse negócio a permanecer, a ser um negócio perene. Com isso, eu acho que tem três pontos importantes aqui que nós gostaríamos de trazer para você, que é a questão da governança, como que você gere o seu negócio. Então, se você é aquele empresário que deixa o seu negócio ao vento, passe a ter governança. Então, vamos preparar junto aí o planejamento estratégico do seu negócio, preparar orçamentos em bases anuais, fazer apuração e cálculo de imposto adequado. Tá? Temos que ter pessoas competentes, sabemos que contratar pessoas hoje é um desafio, né? Estive recentemente com o pessoal de Leme, que é um dos clientes nossos aqui. Eles falaram, cara, eu não consigo achar mão de obra. Leme era muito conhecido por produzir algodão, e aí muito da mão de obra que tem são pessoas que vinham do Nordeste, mas aí com essa questão dos incentivos do governo ao Bolsa Família, etc., sem, de certa forma, exigir, né, que a pessoa saia dessa condição após ela arrumar um emprego, eles simplesmente deixam de trabalhar, então está faltando mão de obra qualificada, né? Isso é um desafio para nós. E a questão tecnológica, não dá para fazer o controle de todas essas mudanças usando uma planilha de Excel, né? Temos que partir para contratação de RP, né? Trazer a BIP1 para ajudar vocês.
Diga, Arthur. Fazer só um complemento aqui, você já tem falado bastante coisa aí, mas esse slide me chamou a atenção de um caso prático que eu vivi há poucos dias atrás, né? Não vou falar, não posso falar pessoa e empresa, mas assim, é, a reforma tributária, ela, de fato, ela não é uma reforma só tributária, o Gustavo falou ali, e eu concordo plenamente, é uma reforma do negócio, né? Vai mudar como você compra, como você vende, como você planeja, mas o maior desafio vai ser esses aqui mesmo, principalmente pessoas e tecnologia. Vocês viram lá que eu trouxe em um dos slides falando que cada vez mais tudo que o fisco for fazer vai ser digital, tudo através, né, de plataformas digitais, comunicações online. E aí você precisa de ter pessoas e tecnologia muito bem capacitadas, né, inteligência artificial. Esses dias eu fui conversar com um empresário de médio porte e, e aí ele reclamou um pouco ali de atraso, né, de impostos e tudo mais, o contador muito parceiro dele há muitos anos, porém, eu falei, como é que é a comunicação de vocês? Né, ele manda como, né, essas informações? Aí ele falou, não, o pessoal vem trazer aqui as guias impressas, né? Então, assim, zero tecnologia, ou seja, aí você pegar uma pessoa, imprimir um papel e levar isso daí, é de quando eu era ainda menino. Então você precisa hoje estar elevando o nível da tecnologia da sua empresa e sem gastar muito, tá? Parece que vai ser muito caro, tudo. Não, não é. Hoje em dia, que nem o Gustavo falou, sistemas que as grandes empresas usam são caríssimos, mas hoje a tecnologia está acessível para as empresas. Uma terceirização está acessível, muito mais acessível às vezes do que contratar. Então vocês podem dar esse up na empresa de vocês, subir o nível com governança, pessoas e tecnologia, sem um investimento tão alto. E isso vai ser totalmente necessário, né? Então eu queria só reforçar. Legal. Então, pessoal, esse entendemos aí que é o maior desafio do empresário e nós da Big One podemos te ajudar, tá? No final, eu também vou deixar o contato aqui para vocês falarem com a gente e nós podemos marcar um diagnóstico com cada um de vocês. Agora, um dos objetivos aqui era realmente trazer, eu não vou trazer um modelo prático, porque é complexo da gente explicar em planilhas como que você destrincha e coloca isso com dados, informações para você fazer o seu planejamento estratégico. Mas eu trouxe aqui, na prática, as questões que vocês precisam trazer e levantar para você começar a desenvolver o teu planejamento aí na sua empresa, tá? Então, a primeira fase ali é você reconhecer onde você está e fazer um diagnóstico, tá? Sem o diagnóstico, não existe estratégia porque você não sabe onde você está. Você fala assim, minha previsão é ter um lucro X daqui 1 ano, daqui 3 anos, mas qual é o teu lucro hoje? Eu não sei. Então, o diagnóstico ele é relevante, tá certo? Então, é importante que você veja a receita mensal que você gera e o acumulado nos 12 meses. Lucro real é dinheiro no caixa. Então, às vezes, a gente vê um empresário falando, eu faturei R$ 100.000, mas eu não vejo essa grana no meu caixa. Por quê? Os R$ 100.000 teve uma taxa aqui, uma taxa lá, 20% de imposto, no caso que o Cleiton trouxe no começo, quase 28% de imposto. Então, quando a gente olha no final do dia o nosso faturamento, tudo que a gente vem pagando, eu não vejo esse reflexo do dinheiro no meu caixa, né? O que eu estou vendendo, ao custo que eu estou tendo de operação, está me sobrando dinheiro ou eu não tenho a mínima ideia? Vamos supor, eu vendo algo por 100, tem um custo de 50, falar, legal, sobrou 50 no meu caixa. Mas eu vou ver que meu aluguel, salário das pessoas, etc., soma ali 60. Então, para tudo que eu vendo todo mês, eu estou gerando 10 de prejuízo e não estou tendo lucro nenhum. Então, por isso que eu não vejo caixa entrando, tá? Qual o nível de endividamento do negócio? Extremamente relevante. Não estou falando que as empresas não podem ter dívida. Aliás, endividamento no mundo de finanças, que é uma das minhas especialidades aqui também, é importante você ter a trabalhar com o dinheiro dos outros. Então,
estar alavancado, tomando empréstimo, não necessariamente é ruim, tá? Lógico, você está tomando empréstimo para pagar capital de giro da sua empresa é uma questão. Agora, você tomar empréstimo para fazer uma importação da China, você tem que pagar à vista, né? Os chineses são implacáveis nesse sentido. Eles te cobram realmente que você pague à vista antes de mandar o produto para o Brasil. Você tirar esse dinheiro, se descapitalizar e ficar esperando o produto chegar, vender e receber do cliente, é um tempo significativo. Então, é bom que você trabalhe com o dinheiro do banco. E, obviamente, esse custo financeiro seria incluído no preço, né, que você vende. Então, mas é importante você saber se você trabalha dessa maneira ou não, tá legal? A dependência do dono e o gargalo principal. Então, eu fiz uma pergunta aqui embaixo, que é, se você ficasse 30 dias fora da tua empresa, ela sobreviveria? Sim ou não? Eu sei que tem muitas que não sobreviveriam, mas assim eu também sei que tem muitas que sobrevivem, né? E é possível, é algo real, não precisa ser grandes empresas como uma Apple da vida, né? Uma Microsoft. E não vê o Bill Gates trabalhando todo dia no seu negócio. Ela funciona sozinha. E a empresa pequena e média também pode funcionar sozinha se ela tiver processos e governança corporativa que funcionam, tá? E aí, assim, a gente sempre costuma dizer, então eu quero tudo. Não, acho que tudo é muito, porque quem quer tudo acaba não tendo nada, né? Então, às vezes até brinco aqui com a minha filha, eu falo, ó, quando você for pegar as suas coisas na mão, saindo do carro, não queira levar tudo, uma hora vai cair, né? Escolhe algumas coisas mais importantes e carrega. Na empresa é a mesma coisa. Então, a gente trouxe aqui para vocês 5 pilares fundamentais que toda empresa precisa ter, tá? Que é caixa forte, e aí tem um termo que até em inglês chama cash is king, ou seja, o caixa é o rei. Então, quem tem caixa forte tem tudo. E aí eu trago um exemplo que eu estudei recentemente, que é durante a pandemia, todo mundo passou esse momento, não foi uma exclusividade desse grupo aqui, e sim, o mundo inteiro viveu a pandemia, praticamente o mundo inteiro viveu um lockdown. E o que que aconteceu com aquelas empresas que tinham especificamente a presença física? Vamos pensar, academias. Academias não tem como você fazer uma academia virtualmente, você tem que ir lá na academia. E se você não estava indo na academia, muito provavelmente você trancou a matrícula ou você cancelou a sua matrícula. E aí eu trago um caso real da Smart Fit, e os diretores, os donos foram brilhantes na estratégia. Porque no momento em que todo mundo estava fechando, inclusive eles, o que eles fizeram? Eles foram lá e abriram o capital da empresa na Bolsa de Valores de São Paulo. Captaram, se não me engano, 200, 300 milhões de reais. Aí, com essa grana no caixa, tudo fechado, um monte de academia quebrando, o que eles fizeram? Foram comprando várias academias. E aí o preço dessas academias era ridículo, né? Porque os empresários, donos de academia pequena de bairro, estavam quebrando. E aí eles falaram, é melhor eu vender para a Smart Fit do que eu não ter nada, não conseguir nem sobreviver de repente, né? E com essa abertura de capital, eles se tornaram hoje a maior rede de academias do Brasil. Então, por isso que eu falo que o caixa forte ele é extremamente relevante, tá? Lucro previsível, o lucro é o que traz dinheiro no bolso do sócio, tá? Controle financeiro, então, é indispensável você ter uma análise rotineira ali do seu fluxo de caixa. Para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ter processo claro, processo de compra, processo de venda, processo de estocagem, prazo de pagamento, prazo de recebimento, conciliação das suas vendas, tá? E o crescimento sustentável, ou seja, no planejamento estratégico você sempre prevê o crescimento do teu negócio. E como que vocês vão fazer isso, né? Sem ajuda. Aí é onde eu e o Clayton também pensamos aqui, quando eu falei no começo da multidisciplinaridade dos nossos trabalhos, a gente quer ver vocês prosperarem. Então, a gente quer cooperar com vocês e contribuir com o negócio de vocês. Por isso, também, nós criamos aqui um dos braços do nosso negócio é educacional, tá certo? E aí, a gente, na nossa mentoria financeira, a gente aborda esse conceito de empresa blindada, que é onde a gente ensina para você o melhor caminho de conquistar esse nível de governança.
seja ele usando uma empresa terceirizada, como a BP One. Então, na nossa mentoria, de repente, vocês vão chegar à conclusão que vocês têm que terceirizar todo o processo financeiro. A gente faz a terceirização para você. Então, a gente te ensina a fazer e te ensina a implementar. Eu acho que essa é uma das nossas grandes diferenças hoje, que é nós vamos sair somente do campo teórico que as mentorias entregam para uma questão também prática. Tudo que a gente ensinar na teoria, como que a gente coloca isso na prática na empresa de vocês, tá bom? Lembrando que estratégia não é plano de ação. A estratégia é escolha. Então, eu trago aquele exemplo de novo. Eu escolho não comprar a Netflix. Então, foi uma decisão. Eu escolhi não comprar a Netflix. E essa escolha teve uma consequência. Tá? Obviamente, o plano de ação é que é a execução. Então, vamos supor que a Blockbuster tivesse decidido, escolhido comprar a Netflix. Então, eles teriam tomado uma decisão acertada e, com isso, desmembrariam uma série de planos de ação para executar essa compra. Né? Então, de novo, né, quem tenta fazer tudo quebra bem planejado. Então, não adianta nada eu ter um excelente planejamento estratégico se eu não conseguir desmembrar isso em tática e operação e execução. Então, o Clayton trouxe muito bem no começo a questão da ação, né? Hoje, inclusive, nós soltamos um vídeo falando das ações. Então, nossas decisões geram ações. Então, temos que agir, tá bom? Por fim, né? Eu sei que o tempo aqui é extenso, né? Mas acho que a gente conseguiu cobrir aí o objetivo dessa apresentação, que era abrir a cabeça de vocês para pelo menos ter a dúvida. No quesito reforma tributária, a gente, dentro do planejamento estratégico, a gente precisa saber, né? Quanto custa, quanto retorna e quando retorna. Né? Impacta os custos, preços, investimento, competitividade. Né? Então, as empresas que se anteciparem vão ter vantagem competitiva, porque já vão estar nos locais corretos, fazendo da maneira correta. Tá? E aqui eu trago uma frase, né, que eu gostei, né? Eu apresentei essa frase para o Clayton ontem, a gente estava revisando o material, e eu acho que, assim, você nasceu para vencer, não para desistir. Então, a mensagem que eu trago aqui para vocês é: não desista. Nós não temos problema, né? Nós temos grandes oportunidades e sempre quando vem uma crise, entre aspas, né? Ou seja, a reforma tributária vem para chacoalhar o mercado, chacoalhar o empresário, é onde as maiores oportunidades acontecem. E aqueles que fizerem direito vão estar preparados para superar essa turbulência, tá? Então, agradeço aí o tempo de vocês, né, por essas quase 2 horas de conteúdo. Trago aqui um pouquinho do detalhamento do que eu acabei de mencionar sobre a nossa mentoria. Então, ela tem um período aí de duração de 12 meses. Ela pode ser individual ou em grupo. Nós vamos fazer com vocês um acompanhamento estratégico completo, planejamento tributário e financeiro. Temos ferramentas para analisar a situação tributária, se vocês estão pagando o imposto certo, a mais, a menos, tá certo? E o suporte contínuo aí para vocês continuarem no crescimento sustentável. Então, procura a gente, né? Tem o telefone aqui embaixo e o Fazer próximo um. slide vou deixar um QR Code para a gente fazer uma reunião de 30 minutos com cada um de vocês e fazer essa análise inicial do teu negócio. Muito bom, Gustavo. Se eu fazer só um comentário aqui complementar, né? Você trouxe ali todos os detalhes importantes, mas eu lembrei de algo que às vezes deixa o empresário preocupado, né? Primeiro ponto é reforçar o que o Gustavo falou. A gente não tem problema, né? A gente tem ali uma situação que a gente vai se desenvolver juntos para poder ir para frente e vencer, né? Que nem a frase que o Gustavo trouxe. Então a gente está junto nesse mesmo barco. Segundo passo. Muitas vezes as pessoas olham para a área tributária e pensam, puxa, mas eu tô com o meu contador há 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque o contador, quem toma conta dos tributos ali, da sua contabilidade, é uma pessoa de confiança. Ou, até ao contrário, já tive empresários que eu tive contato, falou, puxa, mas eu acabei de trocar de contador, não quero trocar de contador, pessoal. Essa mentoria é de fato feita para isso. Você não precisa trocar de contador, tá? A gente está aqui para, com a mentoria,
trazer um direcionamento educacional para você, para que você possa conhecer mais de impostos, conhecer mais de finanças, de planejamento, e a gente vai direcionar você para que você tome as decisões, que nem o Gustavo ensinou ali, você vai tomar a decisão e em seguida ter um plano de ação para executar, ou seja, você vai conseguir, às vezes, com a mesma estrutura, ir muito além. Ah, mas Cleito, Gustavo, estou precisando contratar uma terceirização financeira, uma contabilidade nova. De fato, eu preciso trocar de contador de fato. A gente também está aqui para te atender, entendeu? Então, você precisa, primeiro, tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Fazer diferente do que você fez até agora, fazer diferente do que você fez em 2025, 2024. Ou seja, ter um direcionamento. E é assim que a gente vai atuar com vocês, dar um direcionamento para vocês, o que que vocês precisam fazer, tá bom? E vai ser um prazer, né, Vocês para não vão mim. ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, dê o próximo passo, né? Acredite em vocês, que a gente pode fazer diferente com vocês. E nós temos bagagem suficiente aí, né, Cleiton, e vivência suficiente para poder aconselhar vocês, né, dar esse direcionamento no teu negócio. E a gente está à disposição para fazer essa reunião com vocês aí, tá bom? E pode pular o Legal. slide, quem quiser conhecer É, eu nossas redes vou, sociais, né? eu vou deixar aqui esse slide por um tempo. Eu vi que tem algumas perguntas aí, Cleiton, no chat, né? Então, aqui está o QR Code do nosso WhatsApp comercial e do nosso Instagram, né? Vocês podem entrar lá. Nós estamos iniciando agora o upload de alguns conteúdos, alguns vídeos, informações, né? A tendência é que isso aconteça de forma recorrente para ajudar vocês, né? Com conteúdo gratuito a abrir a mente, né? Para questões financeiras. E, Cleiton, vou pedir a gentileza se eu puder ver se tem uma questão aí que a gente já possa responder até ao vivo. Legal, legal. Então, pessoal, não deixe de entrar em contato aí com a gente, seguir o nosso Instagram. E eu vou até pedir um help ali para Carla, mas pelo que eu vi, eu fui respondendo ali no chat quando você estava apresentando, tá? Legal. Já fui respondendo algumas, vamos ver se tem alguma que eu não respondi. E, pessoal, gratidão, né? Foi muito, como se diz, foi uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje compartilhando. Esse é o primeiro de muitos que a gente vai fazer. A gente tem muitos conteúdos ligados a isso que a gente pode abrir, que a gente pode detalhar mais, que a gente pode trazer mais casos práticos. E a gente, durante 2026, a gente quer fazer muita coisa para ajudar vocês, tá? Não só quem cair ali numa mentoria, num atendimento conosco, que vai ser um prazer, porém, até mesmo contribuindo com vocês de forma gratuita, gerando valor para todos vocês, seus amigos e tudo mais, tá bom? Inclusive, até o Gustavo está aqui, né, na nossa sala. Nós vamos organizar aqui uma data com ele e nós vamos fazer uma aula de contabilidade aí gratuita, focada no setor de e-commerce, né? Então, em breve, esse grupo está aqui, vai ser super bem-vindo nessa aula, apesar de ser um conteúdo específico ao marketplace, mas acredito que do ponto de vista conceitual ele vai ser válido para todo mundo. Muito bom, Diga, Carla. Não é sobre as dúvidas, Gustavo, que você tinha perguntado. Eu acredito que o Clayton, pelo menos as do chat, ele já tirou todas. Agora, só se alguém tiver algo, né, para falar pelo microfone, aí pode dar sequência. Legal. Muito bom. Então, pessoal, agradecemos aí a participação de todos. Tempo, né? Eu sei que é um conteúdo que muitas vezes não agrada a todos, porque é um conteúdo de bastidores, né? Mas é um conteúdo relevante e a gente está feliz aqui de poder ajudá-los, né? O Cleiton gravou esse treinamento, então a gente sabe que tem muitos que não conseguiram entrar, a gente vai disponibilizar o áudio depois, né, Cleiton, no WhatsApp, para as pessoas assistirem. E estamos à disposição aí de todos vocês, tá bom? Show de bola, pessoal. Gratidão mais uma vez. Bom descanso e até mais aí. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Um abraço. tchau.